E aí, gente bonita, gente legal do YouTube, tudo legal? Tá aqui eu, Sérgio Lima, terapeuta comportamental. Estamos hoje para mais uma análise comportamental. Exatamente, pessoal, mudei o nome. Não é mais linguagem corporal, e sim linguagem comportamental. Sérgio, qual que é a diferença? A linguagem corporal, ela vai apenas analisar a postura do corpo, né, da pessoa aqui analisada no caso. Nós agora vamos começar a fazer uma análise comportamental, que é uma coisa mais abrangente. Eu não vou apenas olhar o corpo como são expressos pelo corpo, mas também o perfil psicológico, tá? E o que aquela pessoa está tentando provar, né, na entrevista em si, tá? Então isso eu vou conseguir desenhar um momento da pessoa, né? O problema é que quando a gente fala, às vezes, de linguagem não verbal, a gente não consegue olhar todo o contexto psicológico do que está acontecendo ali no momento. Então, é muito importante você ficar ligado, porque vamos continuar falando de linguagem corporal, de linguagem não verbal, mas também vamos dar um passo a mais. Vamos começar a perceber qual o perfil psicológico que está se passando no inconsciente daquela pessoa, qual o perfil psicológico que ele tem, qual o perfil comportamental que ele tem, para que nós possamos chegar a objetivos e a conclusões um pouco mais sólidas na conclusão. Legal? Pessoal, primeiramente, continue participando, continue curtindo, continue se inscrevendo no nosso canal. E eu quero deixar um presente para você aí, antes de você assistir o vídeo, que é a primeira aula do nosso curso de linguagem não verbal. Estamos lançando um curso de linguagem não verbal com material exclusivo, fantástico, interativo, e você vai poder estar participando conosco. Esse curso é 100% online, e você quer estudar um pouco mais de linguagem corporal, eu estou deixando um link aqui embaixo para você, tá? Você clica nesse link, você vai fazer a primeira aula gratuita, tá ok? Estou dando de presente a primeira aula. Então assista a primeira aula, você não vai ficar recebendo um monte de e-mail, enchendo o seu saco, não, nada disso aqui, pessoal. Aqui não tem nada disso. Você vai fazer um presente que eu estou dando para você, se você quiser comprar, vai ser muito legal, vamos aí poder ajudar você, mas também se você assistir e não quiser também, ajudei você e esse é o nosso objetivo. Legal, pessoal? Então, já clica aqui embaixo, terminou de assistir, clica e já vai lá e assiste a primeira aula do nosso curso de linguagem não verbal. E coloquei um valor de investimento de pai para filho para vocês, beleza? Porque nós aqui da Sabedoria Emocional queremos ajudar você. Pessoal, vamos lá, direto, sem mais delongas, hoje atendendo a milhões de pedidos, vamos estar entrevistando, analisando a linguagem comportamental de Guilherme de Pádua. Ele, que em 1992 assassinou a sua colega de trabalho, né, a Daniela Pérez, ficou preso aí por 7 anos, quase 7 anos, e ele já está livre, né, já pagou aí sua dívida com a justiça, mas parece que é um crime que ainda está meio não explicado, né? Então eu fiz essa análise, que foi a entrevista que ele deu para o Marcelo Rezende, né? E é muito interessante essa postura do nosso amigo Guilherme de Pádua, e você vai aprender pra caramba sobre como funciona o inconsciente e como que acontece essa dança aí do comportamento. Legal? Vamos lá, vamos analisar aí essa entrevista de Guilherme de Pádua. Vem comigo, vamos lá. Boa, Daniel. Bom, pessoal, deixa eu só aumentar aqui para você poder ouvir. Marcelo Rezende já começa com uma pancada. Ele diz assim: você matou a Daniela, pô, na cabeça. E o Guilherme, ele já dá uma carinha de... Ele não esperava essa pancada na orelha de primeira, ok? Bom, mas vamos lá, vamos falar do Guilherme antes de eu começar a destrinchar. Isso vai ser muito importante para você poder entender o que se passa na cabeça dele. As pessoas perguntam: Guilherme de Pádua é psicopata? Pessoal, por essa entrevista, tá, ele não apresenta sinais de psicopatia, tá bom? Por quê? Porque o psicopata, ele vai ter dois comportamentos predominantes, tá? É o do confronto, tá? De dominação. Então, você está conversando com o psicopata, ele está olhando para você assim fixamente, sabe? Tentando te acuar e tal. E o segundo é o da sedução,
tá? Então o psicopata ele tem um jogo de sedução, de sorriso e tal. E ele também não é mitomaníaco, ele não mente compulsivamente, tá? O Guilherme ele mente mal, mas mente mal, mas mente mal, que vocês vão ver como que o Guilherme de Pádua mente mal e ele sabe que ele está mentindo e a mentira faz mal para ele, beleza? A postura do Guilherme de Pádua, o Guilherme de Pádua é alguém racional, ele tem no nosso curso nós explicamos, são 4 temperamentos predominantes que existem. E ele tem um temperamento que nós chamamos de racional. Ou seja, a cabeça do Guilherme funciona tudo como equação matemática. Então ele vai sempre diminuir a emoção, sempre diminuir os instintos e vai transformar tudo em algo racional. Beleza? E nessa entrevista ele está absurdamente racional. Tá? Então tudo que ele vai fazer eu pensei antes, eu vi antes, eu imaginei, então ele está sempre pensando, ele é alguém que está sempre ativando a sua racionalidade. Segunda coisa, existe uma coisa que nós chamamos aqui nessa entrevista, as pessoas perguntam, então, se ele não é psicopata, por que ele não chorou? Por que ele não se descabelou? Muito simples, pessoal, isso aí, tá? Isso acontece demais, que é uma coisa chamada sobreposição de emoções, tá? Então ele cometeu um crime, como ele é racional, ele racionalizou aquilo, matei, vou pagar, sair da cadeia, agora eu vou viver a minha vida, não mato mais ninguém. É isso que ele está tentando colocar aí, tá? Então ele vai trazer essa questão da racionalidade e também ele teve outras emoções durante a vida, cadeia, tomou cusparada, foi humilhado, sofreu, e isso criou dentro dele uma certa revolta, que quando ele lembra do assassinato, ele não lembra do assassinato com pesar, ele lembra com hoje eu poderia ser um ator rico, eu poderia ser um cara de sucesso e não fui, porque então isso causa uma revolta nele, ok? E nessa entrevista, a intenção dele, essa entrevista se passou 20 anos depois, ela é de 2002, se eu não me engano, 2012, beleza? De 2012. E ele passa aí uma imagem que ele está se defendendo, ele está tentando explicar o que ele não vai conseguir explicar, mas a posição dele aqui, por isso que eu digo que ele não tem uma postura aqui de psicopata. Para mim dizer que ele é psicopata, eu vou ter que fazer, inclusive, testes e analisá-lo de maneira ocular, tá? Então eu como profissional, eu não posso aqui dizer isso. Eu seria um irresponsável, eu sou um profissional, pessoal. Eu não sou baderneiro da internet, não. Sou profissional, então tem que ter cuidado com o que eu falo, porque o que eu falo eu tenho que assumir o que eu falo, beleza? Então o que me parece nessa entrevista é que não, beleza? Porque a postura dele vai ser de defesa, ele vai estar se defendendo todo momento. Tá ok? Vamos lá, vamos começar. Você matou a Daniela? Olha a cabeça dele. Ele já começa a fazer aí uma análise racional e parece uma equação matemática o que ele está falando. Vamos lá. Participei da morte da Daniela. Durante muito tempo eu tive dúvidas se teria sido eu, porque na dinâmica do que aconteceu, nós pensamos que ela tinha morrido, né? E se ela morreu antes de serem dados os golpes, então fui eu. Eu me sinto extremamente culpado, porque ninguém mais do que eu levou, ninguém mais do que eu participou, estava ali e não devia estar. Quer dizer, se existissem só a minha ex-esposa e a Daniela, não aconteceria um crime. Bom, vamos lá, olha aí. Ele começa a puxar um sentimento que não vem. Ele começa a lembrar, então ele tem um sentimento cauterizado, pessoal. Está cauterizado. Mesma coisa quando morre alguém. Morreu alguém, você sofreu ali que alguém morreu, mas 20 anos depois, quando você lembra da pessoa, o sentimento é diferente. Você não está ali chorando, descabelando como no momento, porque o sentimento ele já cauterizou, ele já consegue conviver com a dor de ter matado a Daniela. Então ele vai buscar o sentimento, não vem lágrima, não vem ódio, não vem rancor, não vem vergonha, não vem nada. E ele fazia equação matemática. Bom, então se ela morreu antes, então fui eu, e se eu não estivesse lá não teria acontecido. E aqui ele faz uma carinha aqui de uma micro tristeza. Ele junta aqui as sobrancelhas, ele dá uma micro tristeza, não porque a Daniela morreu, mas a tristeza dele está ali, porque ele sabe que ali a vida dele acabou.
Então é uma micro tristeza de falar, pô, eu estava ali e hoje talvez eu não estaria, tá ok? Então, quando ele fala que ele se arrepende, ele também não tem nenhuma expressão. Eu me arrependo olhando para, tá? Porque é algo que não traz mais um sentimento de chorar e tal. Traz para ele aí outros sentimentos de ter perdido tudo, de estar hoje com a vida sem grana, de estar arrebentado, de ser uma pessoa que vai virar um Judas aí para a vida inteira, sem poder ter vida social. Beleza? É essa dor que ele sente. Ele não sente uma dor de ter matado a Daniela. E ele já começa com uma posição aqui, ó, de segurança. Ele está tentando passar uma segurança, mas ao mesmo tempo, quando ele faz assim, ele fica... a gente tem que ler isso aí, pessoal. Quando você bate a mão assim e volta para o lugar, significa confiança. Mas quando ele bate a mão aqui e ele fica falando assim, com Marcelo Rezende, sabe o que ele está querendo dizer? Está falando assim, ó, eu estou me fechando. Ele está se defendendo. Vamos ver isso melhor? Vamos lá. Que existisse eu. Você nunca quis tocar nesse assunto e só tocou em depoimento no tribunal do júri. Por quê? Porque porque ele dá uma mexidinha, ó, e ele tá fechado. Então, essa mexidinha é, eu quero fugir, mas não posso, quero ir embora, mas não posso, né? Então, é uma defesa e, ó, fechado. Por quê? Vamos lá, aí ele vai começar a se fechar mais ainda, vamos ver. sei se eu tô certo ou errado, mas eu sempre tive a impressão de que Cruzou as pernas, o ato de cruzar as pernas, ele tá se fechando mais ainda, ou seja, ele tá se defendendo, ele quer se defender. Essa entrevista é só para ele tentar ter uma vida social, tá? Ser aceito na rua, poder andar na rua sem ser escrachado. Então ele vai se defendendo cada vez mais e se fechando, e ele não pode falar o que ele tem para falar e você já vai saber por quê. Beleza? Vamos lá. as pessoas têm a tendência a não quererem acreditar. Então eu não queria perder tempo falando de um assunto que as pessoas iam ficar questionando, ah, será que é, será que não é? E durante muito tempo... durante muito tempo ele pega a perna e puxa. Durante muito tempo, pá! Se fechando, se fechando, se fechando, se defendendo. Ei, Guilherme Pardo, vamos lá. Quando eu tinha oportunidade, eu mencionava, traz as provas e vamos discutir em cima das provas. Né? Nunca ninguém fez isso. Nunca ninguém teve a ousadia ou o interesse. Sempre o assunto girou em torno de sensacionalismo. Até que recentemente a sua produção veio dizer que teria algumas declarações do perito. Em um momento eu... Deixa eu falar uma coisa aqui. O Guilherme, pessoal, ele vai estar sempre com a linguinha. Tem gente que fala assim, Sérgio, linguinha é mentira. No caso não, eu vi outras entrevistas do Guilherme e ele faz isso. É sinal de estresse, nervosismo, tá? A pessoa põe a linguinha para fora em algumas situações, tá? Primeira situação, quando a pessoa fala muito, ele vai colocar a língua, como eu faço. Segunda é quando ele está sobre estado de estresse, ok? Pode ser mentira, pode ser algum momento de estresse, é uma reação fisiológica, né? A boca seca na hora, você está nervoso, a sua boca seca. E terceiro, quando você está com sede mesmo. Nesse caso aqui, está fazendo isso aqui, é por nervosismo, tá ok? Então toda vez que ele dá entrevista, ele tem essa mania. E agora ele vai se ajeitar na cadeira novamente, ou seja, ele está querendo fugir e não consegue. Verdade é essa. E o Rezende, ele é malandro, ele vai aos pouquinhos assim, só colocando no cantinho. Vamos lá. Eu reivindiquei, eu sou inocente, não me falem, estão fazendo uma injustiça. Eu tinha consciência de que havia um crime, que tinha que haver uma punição. Olha aí, pessoal, olha a consciência dele racional. Teve um crime, teve uma punição. Ele é racional. Ele não... Ai, que desgraça, não. Morreu, paguei. Acabou, acabou. E todo mundo tem que me aceitar agora porque eu já cumpri o meu papel. É isso que ele está querendo dizer aqui, beleza? Ele não apresenta envolvimento emocional no sentido de empatia, tá? De sentimento de empatia com o crime. Então o crime para ele é algo que ele pagou e agora acabou, agora ele está livre novamente. É o que ele está querendo dizer. Vamos lá.
gravação. O que você lembra? Ela queria desabafar. Ai, agora vamos lá. Agora o Guilherme começa a mentir, povo. Porque ele perguntou, como foi no último dia da gravação? Ele vai contar uma história sem pé e nem cabeça, pessoal. Negócio doido. E o Guilherme é esperto, inteligente, beleza? Ele casou com essa história, ele vai contar isso até morrer, tá bom? E ele começa agora, não vou dizer que mentir descaradamente, muita coisa, porque ele começa já olhando para a esquerda, então muita coisa que ele vai falar aconteceu, só que ele vai colocar fatos, acrescentar fatos dentro do que aconteceu para tentar provar a versão dele, só que é muito frágil e a gente vai ver agora por quê. Vamos lá? Porque estava chateada, né, que ela tinha uma... Debaixo da maquiagem eu tinha reparado que tinha uma... Não sei se era nesse ou nesse, talvez nesse. Tinha uma mancha e eu inicialmente não toquei no assunto, até que ela falou, você reparou, né? Aí eu falei, mas não tá dando pra ver porque a maquiagem já tampou e tal. Ó, ele faz assim, ó, porque ela já tampou, então, ó, isso aqui, ó, não posso falar o que aconteceu. Então ele falou que ela reclamou que tava com roxo, e aí eles começaram a conversar e ela queria desabafar. E aí? Aí ele vai se enrolar cada vez mais. Vamos ver? Além do, digamos, relacionamento chegado que eu tinha com ela, eu tinha uma dependência, porque ela era filha de quem escrevia na novela. E... Postura de novo de tentar fugir. Ó, postura de tentar fugir. Olha a cara que ele faz aqui, ó. E não posso falar o tipo de envolvimento que eu tinha com ela. Beleza? Dependência que eu tinha dela. Não posso falar. Senão Glória Pérez manda me processar. Vamos lá. Naquela semana, se você pegar todos os capítulos já eram 100 e tantos, 80 e tantos, não sei exatamente o número. Naquela semana, o bloco daquela semana, pela primeira vez, tinha havido uma redução bem significativa no meu personagem. E eu, além de estar ali, porque tinha aquele relacionamento mais chegado, eu queria... Todo mundo meio que se aproximava, né? Não ser hipócrita não, porque todo mundo se aproximava, perguntava, Dani, como é que é? E aí sua mãe contou como é que vai ser, como é que não vai. Havia um interesse, ela era filha, esse mundo que a gente vive, infelizmente. Olha aí, ele começa a falar que ele começou a se aproximar dela porque tinha reduzido o personagem em uma semana de novela. Pessoal, uma semana de gravação de novela não é nada pro camarada perceber que diminuiu o papel dele. E aí ele começou a se aproximar dela, mas na verdade ele já tinha uma relação com ela antes, eles mais independentes, e todo mundo procurava ela, ele balança com a cabeça. Não, nem todo mundo procurava ela por interesse, não. Beleza? Se ele tivesse que realmente querendo um maior papel, ele tinha que falar direto com a Glória, ou procurar o diretor do programa e falar, opa, aconteceu alguma coisa? A Daniela não tinha nada a ver com a história, porque se diminuísse o papel dele, também diminuía o papel dela, porque eles eram um par romântico. Olha aí. Então, pé. Mentira, Guilherme. Não é bem esse papel, não. Vamos lá. Essas coisas. E eu queria manter aquele... Né, já há algum tempo que eu tentava manter menos contato. Né, era uma época delicada para mim. Minha esposa estava grávida, tinha acabado de ficar grávida. Era uma gravidez delicada. Mas, naquele momento, eu não consegui deixar de querer ficar perto. De querer conversar, de querer saber que desabafo que era aquele. Eu queria ser um ombro para conversar, queria, enfim. E na hora que ele vai falar, ele vai no sinestésico, respira, né? E não fala. Beleza? Por que ele faz isso, pessoal? Muito, muito interessante essa história dele. Ele começa a falar que ele tinha relacionamento, mas depois ele tenta se afastar, depois ele tenta voltar ali uma amizade com ela, porque a mulher dele estava grávida. Não tem nada a ver um negócio com a outra. Eles trabalhavam juntos todo dia, eles tinham relacionamentos ali de amizade todo o dia, beleza? Então, e ele vai aqui para o sistemático, para o sinestésico, ele começa a olhar, né, para o sinestésico aqui, para a direita, tentando tirar algum sentimento,
alguma coisa, mas não vem sentimento. Ele vai buscar ali a sensação que ele sentia naquela época. A sensação, não a emoção. Porque acontece isso muito quando a gente olha para o sinestésico. Às vezes a gente tem a sensação, você lembra o cheiro de um perfume, você lembra o ambiente que estava à volta e tal. Então, você olha, nem sempre é uma emoção. Nesse caso, ele tenta puxar como era ali um ambiente naquela época. Isso vem à tona e não uma emoção. Beleza? Vamos lá. Passamos o dia desabafar que... Ela queria desabafar, enfim. Não queria desabafar nada, não. Não tinha nada de desabafo, não, gente. Beleza? Vamos lá. A vida particular dela. A vida particular dela. Ele fecha e ele engole esse motivo dessa conversa. O motivo da conversa não era a vida particular dela. Papo furado dele. Então o Guilherme ele tá dando volta. Eu já vi várias entrevistas do Guilherme, inclusive bem legal você assistir. Entrevista que ele deu pra Glória Maria em 92, entrevista que ele deu pro Ratinho agora recentemente. Ele só dá volta, só dá volta, só dá volta. O cara é bom de lábio, é bom de enrolar. Se você assiste e você cai na ideia. Ele parece convincente, mas não é. Ele mantém contato visual, ele mantém pouca expressão facial, então ele tenta falar sempre no mesmo tom. Isso aí é característico de quem quer dominar a outra pessoa e você quer ser convincente, mas só que na verdade ele começa a cair, dá muita explicação e não chega a lugar nenhum. Beleza? Vamos lá. Né? Que está relacionado àquela marca que ela tirou. Que ela tinha um hematoma no rosto que depois a perícia chegou, todo mundo a dizer que teria sido um soco desferido por você. E o laudo pericial desmentiu, porque em vez de estar roxo, já estava amarelado. Segundo Guilherme. Bom, já ficou provado que ela realmente estava com roxo. E esse roxo que aconteceu, ele conta numa outra entrevista, o Guilherme, que foi ela dançando e o Raul Gazola bateu com o cotovelo no rosto dela e machucou, tá? Então já ficou bem esclarecido. O pessoal que trabalhou com ela lá na época disse realmente que foi isso que aconteceu. Então, ele tá tentando justificar-se. Vamos lá. A mulher, ela tinha ciúme do personagem Bira com a Yasmin, de você beijar a Tinha Daniela. um pouco de ciúme. Falava, mas tinha um pouco de ciúme assim. Para. Pera aí, pessoal. Ela tinha ciúme de você? Tinha um pouco de ciúme. Gente, a mulher tinha um pouco de ciúme. Matou a outra com 18 tesouradas. 18! E ela com ciúme. Sai de baixo. Pera aí, Guilherme. Não, tinha um pouquinho de ciúme. 18 tesouradas. Pra cima da gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Achava normal. Eu não podia, eu tinha que falar em casa quando assistia que era tudo muito profissional. Mas eu não posso entrar em detalhes aqui. Por quê? Porque... Opa! Eu não posso, entrar em detalhes aqui, porque senão vão vir atrás de mim, Isso aqui não posso falar, ele trava. Então o motivo, na verdade, não é nada disso que ele falou. Nada, ele deu 500 motivos que não explica um. Motivo que ele pode falar, ele não pode falar. Então eu também não posso falar. Você que está aí do outro lado, pense. Beleza? Vamos lá. Eu fui avisado que o julgamento, que o caso já foi transitado em julgado, eu já cumpri a pena e hoje eu sou um cidadão comum, eu não posso falar da vida particular. Fui já ameaçado de ser processado. Por quê? Pessoas que não querem que vida íntima venha à tona. Então, aquele que quiser entender, entenda. Eu não tenho condição hoje de enfrentar um processo, Marcelo. Eu não tenho, por exemplo. Aí se fecha mais, não tem condição de... Tá vendo? Tá se defendendo. Não posso enfrentar um processo e puxa, vamos lá. Financeira, estrutura familiar, meus pais não suportaram o processo. Aí ele se emociona. Quando ele fala da vida dele hoje, ele fica emocionado. Porque ele não tem dinheiro. Inclusive ele fala assim, sem dinheiro, que é o pior. E chora. Então o problema do Guilherme hoje, o que causa sofrimento dele é a situação que ele vive hoje. Sem dinheiro, sem moral, sem ninguém. Então isso causa a sinestesia, o choro, a emoção. O passado já está meio que cauterizado. Entenderam? Vamos lá. E... Aí, tá chorando. E nem dinheiro. Né, que é o pior.
Estopim para o crime teria sido, segundo ele, a vaidade. Eu tinha tido uma conversa com a minha esposa e eu estava numa situação em que ela começou a ficar desconfiada, ela passou a ir para a TV. Opa, aí ele fala, ela passou a ir pra TV. Ela não passou a ir pra TV nada não, gente. Ela não passou a ir pra TV. Não foi não. Vamos lá. Eu chego e falo, olha, é porque eu... De novo o Guilherme faz o papel de... Então, ó, tô falando aqui, não posso falar, não é verdade isso que ele tá dizendo. Não é bem assim, melhor assim, tá, gente? Não foi bem assim essa história, não. Tá? Ela não passou a ir pra TV, ficou desconfiada, não tem nada disso. E ele faz ele vai fazer várias vezes isso aqui, ó. Não posso falar. Ele segura no queixo, né? Não posso falar. Vamos lá. Tem uma conversa com a Daniela. E fala. E ele fala, preciso ter uma conversa com a Daniela. Ó, ele segura ela aqui. Com a Daniela. Ok? Preciso ter uma conversa com ela. E segura forte. Então, existia talvez aí alguma coisa entre ele e a Daniela, alguma desavença, ou algum afeto, não sei. Mas ele segura isso aqui, ó. Isso aqui quando a pessoa existe e você faz assim, você está segurando aquela pessoa com você. Então conversa com ela, beleza? Vamos lá. Eu te levo. Ela me pedia para ir ver essa conversa. O argumento que ela teria usado é de que o Raul Gazola era mais bonito que você. Opa, agora pessoal, agora é a hora. Você que não prestou atenção até agora, preste atenção. Movimentos de quem vai contar uma mentira, ele faz quase todos em poucos minutos. Vou deixar rolar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai puxar o nariz, ele vai coçar o nariz, ele vai coçar a cabeça, ele vai se ajeitar e vai passar a linguinha. Então, o que ele vai falar aqui agora, isso eu falo categoricamente de cadeira. Mentira! O que ele vai contar agora é mentira, beleza? Porque ele fez todos os movimentos possíveis e imagináveis de mentira. Puxou o nariz, coçou a cabeça, se mexeu e passou a linguinha. Vamos lá? Ó. E que eu não... que eu é que estava interessado Na Daniela. Coçar a cabeça? Pois bem. De Linguinha. certa forma, isso mexe com o ego, né? Daniela Pérez era casada havia 2 Amor, anos. beleza, hein? Contratei Abismado de pensar como que eu pude acreditar que aquele risco podia ser contornado. Entregou! Como eu podia imaginar que aquele risco podia... Que risco? Se ele falou que ele ia conversar amigavelmente e que a esposa ia junto, que risco tem aí, gente? Hã? Você encontrar uma colega de trabalho, bater um papo com ela, com a sua esposa do lado, que risco? Pensei que o risco podia ser... Ou seja, ele sabia alguma coisa que ele não quer contar. Beleza? Vamos lá. Assim, esse crime foi premeditado. Mas eu acho muita burrice alguém que está Atenção! crime deixar... Olha como é que ele se fecha. Eu acho muita burrice, ele tá fechando aqui, ó. Alguém que deixou muitas pistas, ele abre e fecha a perna. Ele tá se defendendo, só tentando se defender. Ele foi para lá pensado, fechado com ele mesmo, de só se defender e tentar se livrar desse karma aí que ele vai ter que carregar para a vida inteira. Beleza? Vamos lá. Pista de que estava com a pessoa a qual ele pretende cometer o crime. Quando nós saímos, eu esperei mais um pouquinho, parece que ela tinha mais uma cena. Eu esperei mais um pouquinho, ela tinha mais uma cena. Nada congruente, nada congruente. Vamos lá. Exatamente quem terminou primeiro, quem terminou depois das gravações. Nós fomos até o estacionamento e nós combinamos, lá na frente a gente encontra e vamos para algum lugar. Emparelhamos os carros e nós falamos, para onde que a gente vai? Não sei, vamos encostar em algum lugar e tal. E eu falei, mas olha, eu não posso demorar, porque eu não queria que aquela conversa fosse demorada, porque eu queria reduzir o risco. Eu não queria que aquela conversa não fosse demorada, porque eu queria reduzir o risco. Ou seja, ela foi desabafar sobre uma questão do marido, ele queria diminuir o risco. Cara, não tem nada a ver esse papo de maluco, nada bate, nada bate. Vamos lá. Eu tinha minha esposa ouvindo. Até aquele momento ela já estava vendo, e eu, de certa forma, por dentro, o que é triste de pensar. Se fechou? Eu já me senti assim, tá vendo? Você me desvalorizou, mas olha, você tá entendendo o que eu tô falando? Já existia uma vaidade. Que eu era feio. E lá no fundinho... Mas ela tá querendo conversar comigo. Lá no fundinho eu já tava... Era o
o bom do skate, já estava contando vantagem. Ela me fala, eu tenho um lugar que eu conheço aqui perto, vamos parar lá. Me segue. Saiu com o carro e eu fui atrás do carro dele. Outra incongruência. Ele falou que a esposa dele, a Paula, estava com ele no carro e não sabia. Depois ele vai ver que a Daniela não tinha visto a Paula dentro do carro. Mas, pessoal, olha que interessante. A Paula estava dentro do carro, junto com o Guilherme, e a Daniela não viu, e os carros emparelharam. E outra coisa, galera aí do Rio de Janeiro, escreve aqui embaixo, se alguém é do Rio de Janeiro, escreve, quem conhece o Rio de Janeiro. Gente, década de 90, Recreio dos Bandeirantes, ali, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, aquilo ali era um deserto. E perto dos estúdios da Globo tinha o Barra Shopping. Se fosse uma conversa entre amigos, eles iam pro Barra Shopping, eles iam conversar dentro da Globo, cara, mas dentro do mato, bicho, aquilo ali não tinha nada, era um lugar deserto, um lugar era um fim do mundo ali, cara, perigoso. Só via alienígena descendo ali, cara, não tinha nada. Vou conversar em um lugarzinho que eu conheço. Aonde? Dentro do mato. Pelo amor de Deus, 2 atores da Globo. Pô, história nada congruente. Vamos lá. Ela parou o carro, eu parei. Eu desci muito rapidamente do carro. Puxei para fora do carro. Por quê? Porque a minha esposa tinha que escutar. Ela desce, ela começa a falar como ela estava triste, que queria que a novela acabasse logo. Pessoal, cheguei, desci, minha mulher estava no carro, então provavelmente a Paula já estava escondida no carro, porque emparelhou o carro, a Daniela não viu, chegou, estava lá, e ele olha para o lembrado, tá? Então, chegou, mas foi... realmente alguma coisa saiu errado. Então provavelmente a Paula já estava escondida, por isso que quando emparelhou o carro ela não viu. E o Guilherme falou assim, ela começou a falar que a novela terminar. Mas ela não ia falar do Raul Gazola, meu, agora quer falar que a novela terminasse logo. E ele faz assim com a cabeça, uma novela que estava arrebentando, a menina estava no auge, sabe, explodindo. E ele faz assim, então o Guilherme ele se confunde nas versões, né? Ele contou tanta coisa durante o tempo que agora ele já não sabe mais em que acreditar. Ele repetiu tanto, que a mente já não sabe mais que linha de raciocínio ir. Então ele foi para lá desabafar da vida pessoal, mas quando chegar lá falar da vida profissional. Nada a ver. Beleza? Vamos lá. Eu ouvi um estalo no carro. Provavelmente a Paula deve ter se mexido porque chegou na hora que ela não aguentou mais. Ela estava falando que queria que a novela acabasse, aí a Paula se mexeu porque não aguentava mais o que? Falar que queria que a novela acabasse? Nossa, cara, essa história não tem nada a ver, não precisa nem no corpo do cara. Você não precisa nem fazer uma análise corporal para tentar identificar alguma coisa, porque não bate nada. Beleza? Vamos lá. Quando deu o estalo, eu fingi que não tinha escutado. Fiquei olhando para ela assim. E ela virou o rosto. E eu senti aquela coisa dentro de mim que eu falei, o que será que foi? E eu fiquei esperando ela perguntar, o que será que foi isso? Eu falei, não, esse é o carro, o motor que está quente, que instalou. Eu já estava pensando o que eu ia dizer. Só que numa fração de segundo eu escutei a voz da Paula. E ela sai do carro. Falando o quê? Xingando. E eu virei o rosto, a Daniela virou o rosto para mim, como quem diz, Qual é? que é isso? Tipo, aí eu virei o rosto para ela, fez assim. Parando aí, ele faz exatamente o rosto que talvez a Daniela tenha feito para ele. Eles chegaram aqui naquela situação por algum motivo e de repente a Paula aparece e ela faz: que é isso, velho? Que você tá armando? Cair numa arapuca? Que papo furado, papo de doido é esse? É isso que ela tá querendo dizer. E ele faz a cara de espanto que provavelmente a Daniela fez quando chegou naquela situação cabulosa. Beleza? Vamos rodar mais um pouquinho? E eu tentei falar alguma coisa e ela já virou o rosto para lá para olhar. Porque havia umas palavras que estavam sendo ditas. Ofendia você ou ofendia a Daniela? Era uma coisa de mulher, a minha mulher estava brava. E a Daniela tinha um gênio também um pouco mais... Ela era muito... Era culpa da Daniela, lógico, né?
culpa era dela. Foi ela a culpada. Pelo amor de Deus, vamos lá. Pulso forte. E ela fala, o que é? Se enxerga. De repente, a Paula parte pra cima dela. Detalhe das mãos dele, a Paula parte pra cima e ele segura, como quem dizendo assim, caraca, velho, tô começando a contar aqui o que eu não devo, ó. Ele começa a se automutilar, isso aí é sinal claro de não fala, não fala, não fala. Quando a pessoa está muito nervosa numa situação que ela não pode falar, ela começa a se apertar, né? Então ele já faz essa situação de não fala o que você tem para falar. É isso que ele está querendo dizer. Vamos lá? Tio, naquele milionésimo de segundo que acontece, que até então eu já estava pensando um texto mais ou menos... Ó, eu já estava pensando um texto mais ou menos assim. Lembra que eu falei do racional? Ele já estava com tudo pronto na cabeça, o que ele tinha que falar, o texto. Já estava pensando nas estratégias, o cara é estrategista, o cara... Vamos lá. Olha, você desculpa, mas sabe como é que é? A mulher grávida é muito nervosa e ela estava com essa coisa na cabeça. Eu ia tentar dobrar a situação. Só que uma partiu para cima da outra. Você atracaram? Um pulou para cima da outra. Principalmente a Paula. Só que o que eu fiz? Eu me joguei no meio. E como você separa uma briga? Se tiver duas pessoas brigando, você não separa uma briga entrando no meio e separando. Vai pra lá, porque as pessoas te rodeiam. As pessoas saem, você não consegue separar uma briga. Você pode ver em qualquer lugar que alguém separa uma briga, alguém pega e segura uma pessoa. Enquanto a outra é empurrada, Às vezes, se tiver... Eu nunca vi ninguém separar a briga assim. Eu sempre vi o pessoal entrar no meio da briga e empurrar os dois. Você segurar um e empurrar o outro, cara, você está segurando o outro fazer escudo. Eu nunca vi ninguém separar a briga assim. Eu não sou de briga não, povo. Mas eu nunca vi. Eu sempre vi quando tem briga o pessoal entra no meio, tá? E a gente está falando aqui... Já vou falar o que eu tenho para falar. Pera aí, vamos lá. Você não consegue segurar uma pessoa Não. que está partindo para cima da outra. Não, calma, você não consegue. E o meu ímpeto, nesse momento, foi de segurar a Daniela. Então, com uma das mãos eu segurei a Daniela. E com a outra, segurei e puxei para cá. Eu empurrava o rosto, o peito. Então a Paula partia para cima e ela tomava um empurrão no peito. E tomava um empurrão na cara, menos na barriga. Eu ficava olhando assim, sabe quando você regala o olho e fala, eu não posso deixar acontecer alguma coisa. Então assim, naquele momento era isso. E cada vez que eu fazia, você imagina o tranco. Eu tinha um filho. Galera, eu vou parar por aqui. Por quê? Porque ele começa a falar que ele não estava... O cara era atleta, fortão, pá! E ele não estava conseguindo separar a briga de uma moça, Daniela Pérez, que devia pesar uns 50 e poucos quilos, e da mulher dele grávida, tá? Que também deveria pesar uns 50 e poucos quilos. Cara, não bate. Não bate. Você consegue separar a briga de duas mulheres, um homem forte. Ele poderia segurar uma, segurar a outra, ele sabe disso, tá ok? E ele segura com força a Daniela, aí ele conta, ele vai começar a contar a cena do estrangulamento e da morte, o que ele fez pós-morte. Então isso a gente vai fazer no segundo vídeo, que vai sair na semana que vem, beleza? Esse foi mais um perfil psicológico aí do Guilherme de Pádua. Você vê que ele é uma pessoa extremamente racional, extremamente estrategista, um cara que ele casou aí com uma história, e essa história que ele está contando não tem congruência alguma, ele não tem expressão nenhuma mais de rancor, de tristeza, de arrependimento pelo que ele fez. Esse crime está cauterizado dentro dele, e a única dor que ele sente hoje é da vida que ele leva hoje, tá? Sem dinheiro, que ele fala, sem dinheiro, que é o pior, ok? Então ele sofre muito por não ter conseguido dinheiro e também ter perdido aí a sua liberdade nesse sentido. Mas dor do que se aconteceu não existe mais dentro dele. Aquilo ali cauterizou. Legal, pessoal? Então, semana que vem a gente volta com o final aí dessa entrevista. Já deixe seu ok, a sua inscrição, já faça a inscrição no nosso canal. Deixa aí seu joinha, escreva aqui embaixo, deixa aí sugestões e, melhor de tudo, primeira aula de curso de linguagem não verbal tá liberada, link aqui embaixo, clica, vai lá e faz a aula, você vai gostar, e eu espero você no curso, hein? Vamos fazer esse curso, vamos aprender mais, galera. Um abraço pra você, até semana que vem aí com mais Guilherme de Pádua. Tchau, tchau.